E a primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, vai presidir uma reunião do Conselho de Segurança da ONU, isso na próxima segunda-feira. A reunião acontece no dia em que o país, os Estados Unidos, assumem a presidência rotativa mensal do Conselho. Segundo o comunicado, a participação de Melania terá como foco a educação como forma de aumentar a tolerância e a paz mundial. É a primeira vez que uma primeira-dama preside uma reunião do Conselho. E a gente lembra que, desde o primeiro mandato, o presidente americano Donald Trump é um grande crítico das Nações Unidas. No início deste ano, Trump ordenou a saída dos Estados Unidos de mais de 30 entidades e agências vinculadas à ONU. Na semana passada, na primeira reunião do Conselho da Paz, criado por ele para resolver conflitos globais, ele baixou o tom e disse que a ideia do grupo criado por ele é justamente fortalecer as Nações Unidas. Baixou o tom, pero não muito, né? Ele continua criticando as Nações Unidas, diz que não faz o que deveria fazer e tal, e aí questionado sobre o conselho que ele criou, o grupo que ele criou, ele falou, não é para competir e tal, mas na prática né? Esvazie, tem ele na presidência vitalícia, e o Guga Chakra já está aqui com a gente. Guga, vamos lá. Melania Trump, num momento em alta, ela é personagem de um documentário que está repercutindo muito nos Estados Unidos. Não sei se você chegou a ver já o documentário sobre ela, mas dividindo ali opiniões e tudo mais. E foi aplaudida de pé no discurso do Estado da União que ele fez. Quando ele menciona o nome dela, as pessoas aplaudem muito, os republicanos presentes, evidentemente. E ela chega até a levantar para agradecer. Bom, Júlia, sobre a Melania, isso daí vai ali presidir uma sessão do Conselho de Segurança da ONU. Ela é relativamente popular em relação ao Trump, se comparado aos dois, mas a questão é o Irã, é algo muito maior, de uma dimensão incomparável nesse momento. A gente estava ali diante de um risco iminente de uma guerra, a maior guerra no Oriente Médio desde 2003, com a invasão ao Iraque, e as negociações de hoje tiveram avanços positivos, como a Sandra indicou. Isso é um divisor de águas, a gente ainda não sabe se haverá acordo ou não, mas é algo muito importante que aconteceu hoje em Genebra, porque se não tivesse ocorrido esse avanço, a gente, na sexta-feira e no sábado, a gente estaria o dia inteiro, domingo, e por semanas, talvez meses, falando de uma guerra dos Estados Unidos contra o Irã. Então, o que aconteceu agora, que muitas vezes a gente para mundo para falar da guerra, nesse momento está parando porque teve o diálogo. Isso é muito importante que aconteceu. A gente não sabe ainda como que seria exatamente esse acordo. Ali tem algumas informações de como pode ser. Seguramente haverá restrições enormes ao enriquecimento de urânio do Irã, como ocorreu também no acordo de 2015. Aparentemente, o foco é na questão nuclear. Nada foi falado da questão dos mísseis balísticos iranianos e tampouco da questão do apoio a grupos armados na região, como o Hezbollah, como os Houthis. Então, o foco seria nisso. Terá um diálogo importante em Viena na semana que vem. Se houver acordo, como a Sandra colocou, é muito importante, porque não é do interesse de ninguém uma grande guerra nesse momento, nem da oposição iraniana, para ficar claro que tem alguns que defendem, mas a gente sabe que guerra não leva a nada, basta ver o que ocorreu no Iraque, o que ocorreu na Líbia, o que ocorreu no Afeganistão. É melhor quando a ditadura cai, como caiu da União Soviética, como caiu a do Chile, como caiu da Alemanha Oriental, mas de qualquer maneira é um grande divisor de águas o que aconteceu hoje lá nessa negociação em Genebra. Júlia, a gente tem que prestar muita atenção ao longo dos últimos dias, porque se não tivesse negociação hoje, a gente teria uma gigantesca guerra no Oriente Médio, a maior desde a guerra do Iraque. Guga Chakra, eu sei que você queria falar de Irã, mas a gente queria te ouvir sobre Melania também, mas tudo bem. Você falou deu uma pincelada na Melania e falou sobre o Irã, que sem dúvida nenhuma é o que tem de mais importante no momento. Obrigada.